tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me
Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero reafirmar as boas-vindas. Para nós é uma alegria muito grande receber você, receber a sua família aqui em nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto poderoso de celebração. Tenho certeza que você já foi tremendamente abençoado com a ministração desse louvor. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E agora eu quero dar a oportunidade de você fazer aquela foto bem legal para postar nas suas redes sociais. Vamos juntos, ganhar pessoas para Jesus. Aproveita que o culto está começando, bota o link junto da sua foto, envia para o máximo de pessoas que você puder, para que eles também possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Eu vou contar de 1 até 3, você vai tirar uma foto bem legal, depois você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais. Está preparado? Amém? 1, 2, 3. Minuto, conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou esse tempo tão especial, um tempo que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Nós estamos aqui reunidos, ainda que pela internet, cultuando a Deus, adorando ao Senhor, oferecendo a Ele esse culto racional. E agora chegou o momento da nossa entrega, da nossa devolução, onde você tem o privilégio de investir no reino de Deus. E você pode fazer isso agora mesmo. Vamos disponibilizar o QR Code aí na sua tela, para que você esteja apenas apontando a câmera do seu celular, vai ser transferido para um ambiente seguro e vai poder devolver o seu dízimo e fazer a sua oferta generosa. Eu quero ler, antes de mais nada, um versículo que está ali na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 9, na verdade eu vou ler só o verso 10, que diz assim: é Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. Ele também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amém, queridos? Aqui está a chave. Deus, Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Mas a partir do momento que eu entendo que eu preciso semear, que eu preciso ser generoso com a obra de Deus, que eu preciso ser generoso com as pessoas, que Deus conta com a minha vida para potencializar o crescimento do reino dele, eu aprendo e eu pratico esse princípio de fidelidade, devolvendo o meu dízimo com gratidão, dando ofertas generosas. E o apóstolo Paulo fala aqui que aqui está a chave. Tudo isso vai acontecer, a colheita vai acontecer como resultado da nossa generosidade. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu vivo esse princípio, Deus vai promover uma grande colheita na minha vida, na minha casa e, consequentemente, em nossa igreja. Então, eu quero orar com você nesse momento e depois você vai ter um tempo para fazer isso, para devolver o seu dízimo, a sua oferta através do QR Code, ou, se você preferir, vá durante a semana a uma agência bancária, faça o seu depósito, mas não deixe de exercer a sua fidelidade. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã que está
conectada aqui comigo nesse momento, nesse culto. Eu peço que a tua bênção permaneça sobre a casa dele, sobre a família dele, e que essa colheita seja abundante como resultado da sua generosidade. Obrigado porque o Senhor tem sido nosso provedor, o Senhor tem nos dado o pão, o Senhor tem nos dado as sementes, e nós precisamos entender que é tudo para a tua glória, para sermos abençoados sim, mas para potencializarmos o crescimento do teu reino e glorificar o teu nome. Receba as sementes que serão investidas nesse momento e ao longo dessa semana. Faça multiplicar, Deus. Eu quero repreender da vida do meu irmão, da minha irmã, toda espécie de gafanhoto, devorador, migrador, tudo aquilo que tem limitado o crescimento do teu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre todos os seus recursos, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos? Você vai ter um tempo, faça o seu investimento, semeie com alegria e com gratidão. Deus abençoe. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos ficar informados com o nosso Paz News. Os Life Groups são as células nos lares que acontecem durante toda a semana e você não pode ficar de fora. Se você já participa de um, não deixe de trazer convidados. Eles estão acontecendo atualmente online e em alguns casos já presencialmente. Acesse o nosso link e encontre um Life Group. O Tadel é um momento onde podemos nos capacitar para trabalhar e servirmos melhor no reino de Deus. Então não deixe de participar. Nós temos 2 momentos agora, um online às terças-feiras às 20h30 e um presencial na nossa igreja todo domingo às 9 horas. Então você não pode ficar de fora. O Culto da Vitória sempre traz uma palavra muito abençoada e você pode assistir toda sexta-feira às 20 horas no nosso canal no YouTube. Não deixe de receber mais de Deus. As reuniões das mulheres guerreiras que acontecem durante a semana é um momento de muita oração e intercessão. Venha orar pela sua família. O culto das mulheres guerreiras é um momento de muita unção, louvor, adoração, testemunho e palavra. E se você quer abençoar cada vez mais a sua família e a sua casa, você não pode ficar de fora. Que momento especial é a Santa Ceia, onde nós somos convidados a sentar à mesa com Jesus e renovarmos a nossa aliança. Não deixe de participar, tanto online quanto presencialmente. Então é isso, pessoal. O Paz News termina aqui, mas não deixe de ficar conectados conosco nas nossas redes sociais. Tchau! Olá! Nós começaremos hoje uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus? O Espírito Santo é uma pessoa? O Espírito Santo, ele tem um propósito na minha vida? Qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós que entregamos a vida a Jesus? Qual é o papel do Espírito Santo hoje, nos nossos dias? Então, são várias questões que nós vamos abordar ao longo desse tema. E a primeira
parte hoje será uma pequena introdução, onde nós falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de Atos, capítulo 1, versos de 1 a 8. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No período final do ministério de Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele começou a ensinar os discípulos a respeito dos últimos dias, a respeito da sua morte e ressurreição e sobre a vinda do Espírito Santo. Se nós lermos João 14, Jesus começa a falar do Espírito Santo de forma mais objetiva, de forma mais focada. João 14, João 15, João 16. E esses textos, eles já começam a apontar para a importância que eles tinham que ter nessa expectativa com a vinda do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo estava sobre Jesus. É claro que o Espírito Santo estava agindo através de Jesus. Mas Jesus sabia que ele iria partir. E os discípulos precisavam ter também essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque, como ele mesmo fala, eles fariam coisas ainda maiores. E alguns relatos, inclusive, dos apóstolos, nós vemos que fizeram coisas que nem o Senhor Jesus fez. Como, por exemplo, as próprias vestes de Paulo curavam as pessoas. Nós vemos sinais todo o evangelho de Atos, que a gente pode chamar que Atos também é o evangelho, são as boas novas através da igreja. Alguns chamam Atos de as boas novas do Espírito Santo, o evangelho do Espírito Santo, os atos do Espírito Santo. Então, nós vemos a igreja sendo usada por Deus de forma poderosa, como, por exemplo, o próprio Filipe, que é transladado, né? Ele está numa cidade e ele vai para o caminho e para onde o Espírito Santo havia determinado, ele é transladado. Então, há realmente um mover sobrenatural tremendo a partir do momento em que a igreja recebe esse poder e, principalmente, a presença que é maravilhosa, poderosa do Espírito Santo. Eu vou ler algumas considerações faladas pelo autor John Bevere no seu livro O Espírito Santo. Ele diz: sem o Espírito, a Escritura se torna letal, pois nos foi dito, a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Não há visão sem o Espírito Santo, não há alegria sem ele, não há paz sem ele, não há liberdade sem o Espírito Santo. Praticamente não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é seco, monótono e mundano.
Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho é esgotador e cansativo. Sem o Espírito Santo, não existe comunhão com Deus. Remova o Espírito Santo de uma igreja e uma dessas duas coisas irá acontecer. Ela se transformará num clube social ou ela se tornará uma instituição religiosa. Então, o Espírito Santo é aquele que traz vida, é aquele que nos conduz à vontade do Pai, é aquele que nos leva a cumprir o pleno propósito de Deus, é aquele que promove em nós alegria profunda e verdadeira, é aquele que nos torna frutíferos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e é esse tópico que nós vamos abordar hoje. Alguém que vê o Espírito de Deus como uma influência ou um poder supremo, irá constantemente dizer, eu quero mais do Espírito. Ao contrário, alguém que o vê como uma pessoa maravilhosa, irá dizer, como eu posso dar mais de mim a Ele? Então, o objetivo principal dessa mensagem de hoje é nos sensibilizar em relação à entrega. Porque, claro que eu preciso desejar mais de Deus, mas não é um desejo egoístico. Eu preciso desejar que Deus tenha mais de mim, para que eu possa cumprir a sua vontade, para que eu possa ser um instrumento dele, para que eu possa ser frutífero. João 14, 16 e 17, acompanhe essa leitura comigo no Evangelho de João, capítulo 14, 16 e 17, diz assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Esse texto ele está justamente posicionado nesse momento em que Jesus está ensinando os discípulos sobre a importância de ansiarem, de desejarem conhecer o Espírito Santo. E nós vemos que ele é um conselheiro, Paracletos, aquele que está ao nosso lado, aquele que anda conosco. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é apenas uma força, uma energia, e muito menos uma pomba, nem fogo. Ele pode ser usado, né? A pomba é uma alegoria para expressar uma qualidade do Espírito Santo. O fogo é uma alegoria para expressar outra qualidade dele. Mas se você falar assim, meu filho é forte como um touro, você não está dizendo que seu filho é um touro, você está dizendo que seu filho é forte, assim como um touro é muito forte. Então, são alegorias que não podem reduzir a pessoa dele, mas podem nos despertar para suas qualidades. Ainda em João 14, no verso 26, nós lemos, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então, nós vemos aqui outras qualidades da pessoa do Espírito Santo. Ele é o mestre, ele nos ensina, ele também nos faz lembrar, ele nos revela aquilo que Deus quer falar conosco. Por isso que é muito importante nós lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, ouvirmos mensagens, não deixarmos de estar nos cultos, seja presencialmente ou online. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque naqueles momentos em que você mais necessitar, ele vai fazer você lembrar daquilo que você já conhece, daquilo que você já viu. Uma outra referência, Atos 8, 29, nos fala um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe.
Esse é o momento, inclusive, que eu havia falado, que o Felipe havia sido transladado. O Espírito Santo tinha uma missão clara e específica para Felipe. E ele disse, e ele orientou, o Espírito Santo, ele quer guiar a minha e a sua vida. Ele quer nos direcionar aos caminhos, durante os caminhos que nós precisamos percorrer. Há muitos caminhos, há muitas decisões a fazer na vida. E o Espírito Santo, ele é plenamente capaz de saber o que é melhor para nós. Ele quer fazer parte da sua e da minha vida, como uma pessoa. A partir de um relacionamento com ele, nós desenvolvemos essa capacidade de ouvir a direção dele. 1 Coríntios 12:11, nós lemos: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons que o Espírito Santo distribui na igreja, seja corpo de Cristo, seja igreja local. O Senhor Jesus, ele deu a sua vida pela igreja, ele deu a sua vida pelo mundo. E nós, como igreja, passamos a fazer parte dessa aliança. E é o Espírito Santo que nos conecta uns aos outros e a Jesus. Há uma importância enorme em estarmos atentos à direção do Espírito Santo, aos dons que ele mesmo distribui no corpo de Cristo. E esse texto é muito claro que ele diz que ele as distribui individualmente a cada um, né? Uma redundância até, conforme quer. Então, é Deus que nos levanta, é Deus que nos usa, é Deus que faz de nós instrumentos da sua graça conforme a vontade dele. É o Espírito Santo que faz isso, porque o Espírito Santo é Deus. Essa é uma outra questão que nós vamos entrar mais na próxima mensagem. Efésios 4:30 nós lemos: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, ele pode ser entristecido. Ele tem emoções, ele tem sentimentos. Ele é uma pessoa que anda conosco, que está ao nosso lado, que está dentro de nós. Nós que entregamos nossa vida a Jesus, passamos a ser templos do Espírito Santo. Como diz 1 Coríntios capítulo 6, nós somos templo, ele habita dentro de nós e ele tem sentimentos. Ele também se entristece com os nossos pecados, mas ele também se alegra com as nossas vitórias. A gente sente uma alegria muito grande quando cumpre a vontade de Deus, não é verdade? Isso não é só uma alegria pessoal, isso também é uma alegria espiritual. É como se o Espírito Santo estivesse falando com você: parabéns, meu filho, continua assim. Mas também quando a gente pisa na bola, quando a gente peca, a gente sente tristeza, porque a gente que anda com Deus, a gente não quer viver no pecado. Quem ama o pecado ainda não conhece a Deus. Quem ama o pecado não teve a experiência de nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, o pecado, ele não é o nosso pão de cada dia. E nós nos sentimos mal, entristecidos. E isso também vem do Espírito Santo. Nós fomos selados por ele para o dia da redenção. Isso não é maravilhoso? Não é bom você que está aqui ouvindo essa mensagem, saber que o Espírito Santo está aí pertinho de você, seja você em casa, num hospital, seja você numa situação confortável ou numa situação muito difícil, o Espírito Santo está aí, está te consolando, aconselhando e conservando você, selando o seu coração. Em Atos 16, de 7 a 10, nós lemos: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade.
Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Paulo ele estava com um desejo tão grande nesse momento de pregar o evangelho na Ásia. E eu creio que esse desejo também vinha do coração de Deus, só que não era aquele o momento. E ele tenta uma vez, e aí diz que o Espírito de Jesus os impediu. Então eles contornam a Mísia, a região, descem a Troade, e o Espírito Santo, né? Paulo ele tem uma visão através do Espírito Santo, e ele tem uma direção. Um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então o Espírito Santo ele nos orienta, ou ele fecha portas. Às vezes, portas que se fecham na nossa vida são manifestações da graça de Deus. Nem todas as portas que se fecham são o diabo, são fechadas pelo diabo. Às vezes, Deus permite que elas se fechem. Às vezes, realmente é uma batalha espiritual que você vai precisar se posicionar em fé, em oração. Então, você precisa estar ligado com o Espírito Santo e perguntar: Senhor, por que essa porta se fechou? É o Senhor que não está permitindo? Ou é algo, ou é o impedimento espiritual das hostes malignas que eu preciso perseverar em oração? E aí Deus vai te orientar. Nesse caso, o Espírito Santo também deu a Paulo um sonho, de forma bem clara, do caminho, da postura e da atitude que ele precisava ter, que era ir para a região que seria a porta, a entrada do Evangelho para a Europa. A visão de Paulo nesse momento era a Ásia, mas o Senhor já estava vendo e mostrando para Paulo que ele precisava ir para a Europa. E às vezes Deus faz isso na nossa vida, e nós precisamos estar ligados. Qual é a direção que o Espírito Santo está me dando? O importante é estarmos no centro da sua vontade. Amém? E Atos 9:31 nós lemos: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E eu vou terminar nessa referência falando que o Espírito Santo ele nos encoraja. Ele é um encorajador. Ele é o melhor encorajador, maior do que qualquer coach que você possa conhecer. O Espírito Santo ele nos encoraja. E ele fez com que a igreja crescesse em número e tivesse temor do Senhor. Você quer que a sua igreja cresça? Você quer que a sua igreja cresça em número, em temor do Senhor? Você quer ser encorajado? Então, aproxime-se do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo para que ele esteja realmente tendo liberdade para agir no nosso meio. Então, nós vemos várias qualidades dele, dessa mensagem. Ele é o conselheiro. Ele nos faz lembrar das promessas de Deus, ele fala conosco, ele nos orienta, ele nos direciona, ele fecha portas, ele abre portas, ele cuida de nós, ele nos encoraja, ele nos faz crescer e avançar, e ele enche o nosso coração do temor do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa mensagem introdutória sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu quero orar, Senhor, juntamente com as pessoas que estão assistindo essa mensagem, linkar a minha fé com a delas e orar para que o Senhor venha nos sensibilizar à tua pessoa. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos estar atentos a quem o Senhor é,
aquilo que o Senhor quer nos ensinar sobre si. E que a nossa oração seja como foi falado no início dessa mensagem. Senhor, eu não quero apenas mais de Ti. Eu quero que o Senhor tenha mais de mim. Eu quero me render a Ti. E que a minha vida possa ser um instrumento agradável ao Senhor todos os dias dessa vida. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha uma semana muito abençoada.